Boa noite a todos. Sessão de número 4017. Peço aos senhores vereadores que assinem o livro de presença. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Coloco em discussão a ata da última sessão ordinária realizada no dia 17 de fevereiro do corrente. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sentados. Os que discordarem, que se levantem. Aprovado por todos presentes. Passamos para a ordem do expediente. Se algum vereador tiver documentos a apresentar, que traga até a mesa. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do material do expediente. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe presente, funcionário da casa, boa noite. Tamboara, 19 de fevereiro de 2020. Senhor presidente, usamos o presente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 17 de 2020, que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial no orçamento do exercício corrente. Justificativa. Trata da abertura de um crédito adicional especial no valor de
29.901,74 para criar a dotação orçamentária na Secretaria Municipal de Educação, a fim de concluir a obra da creche Proinfância. Após a aprovação, será aberta a nova licitação para esta etapa. Lembrando que não está incluso a parte de muros e calçadas. Segue cópia da planilha orçamentária, base para a licitação elaborada pelo setor de engenharia. Serão utilizados recursos próprios, através da anulação de dotações orçamentárias do exercício corrente. Pedimos a Vossa Excelência, nobres edis, que se reúnam e apreciem a matéria do referido projeto em caráter de urgência urgentíssima. E desde já agradecemos a compreensão de todos os nobres. Atenciosamente, Antônio Carlos Cauneto, Prefeito Municipal. Tambora, 19 de fevereiro de 2020. Senhor Presidente, usamos o presente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 018/2020, que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial no orçamento do exercício corrente. Justificativa. Trata da abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 249.939,34 para criar dotações orçamentárias na Secretaria de Viações e Obras, a fim de realizar pavimentação asfáltica, com o devido calçamento em trecho da Rua Manuel Ribas e trecho da Avenida Vicente Machado. O recurso é objeto do contrato de repasse número 1052-79-6/2018, convênio 866622, com o Governo Federal. Haverá uma contrapartida na ordem de R$ 22.082,20 e será utilizado para a parte de recurso da seção honorosa do pré-sal. O projeto se encontra disponível no Departamento de Engenharia e, assim que for aprovado por esta Casa, será aberto o processo licitatório. Segue cópia da planilha e orçamento base. Pedimos a Vossa Excelência e aos nobres edis que se reúnem e apreciem a matéria do referido projeto em caráter de urgência urgentíssima. Desde já agradecemos a compreensão dos nobres. Atenciosamente, Antônio Carlos Cauneto, Prefeito Municipal. Tambora, 19 de fevereiro de 2020. Senhor Presidente, usamos o presente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 019, que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial no orçamento do exercício corrente. Justificativa. Trata da abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 279.846,23 para criar dotação orçamentária na Secretaria de Viações e Obras, a fim de realizar as seguintes obras: R$ 30.581,54 para a pavimentação asfáltica na rua projetada no conjunto habitacional Gilmar Alves Pereira, conforme planilha anexa. R$ 56.285,15 para recapeamento asfáltico em trecho de vias urbanas, conforme planilha anexa. R$ 192.979,54 para a construção de galerias de águas pluviais em trecho de vias urbanas, conforme a planilha anexa.
em especial na Avenida Vicente Machado, para iniciar a obra de pavimentação asfáltica que já se encontra licitada. Serão utilizados parte do recurso oriundo da seção honorosa do pré-sal e, assim que for aprovado por esta Casa, será aberto o processo licitatório. O projeto se encontra disponível no Departamento de Engenharia e pedimos a Vossa Excelência e aos nobres edis que se reúnem e apreciem a matéria do referido projeto em caráter de urgência urgentíssima. Desde já agradecemos a compreensão de todos os nobres. Atenciosamente, Antônio Carlos Cauneto, prefeito municipal. Tamboara, 20 de fevereiro de 2020. Senhor presidente Edson Catercati, vereador presidente, Poder Legislativo Municipal de Tamboara, Paraná. Senhor vereador presidente, cumprimento cordialmente e venho a atenção ao expediente epiográfico, usando o presente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 016/2020, que dispõe a abertura de LCM número 015/2006, e no quadro de magistério desta municipalidade. Justificativa. Esse projeto de lei visa a ampliação e criação de vagas, definição de atribuições e tipos de provas de cargos públicos constantes nas leis municipal 013/2005 e 015/2006. Essas vagas têm por objetivo sanar o desfalque funcional desta municipalidade e a abertura de concurso público. Por isso, pedimos a análise do referido projeto em caráter de urgência urgentíssima, sendo o que apresentava para o momento e podendo-nos sempre à disposição para a prestação de quaisquer informações ou esclarecimento que possam surgir, e aproveitamos para renovar os protestos de mais elevada estima e real apreço. Antônio Carlos Cauneto, prefeito municipal. Então, aqui ele está pedindo aqui, ó, é vaga para técnico de enfermagem, professor e cargo psicólogo. Enfermeiro, nutricionista, médico. Então, são essas vagas aí, está aberto para o concurso público. E o material que foi lido aqui está à disposição dos senhores vereadores, as planilhas de onde vai ser aplicado o asfalto também aqui, as calçadas, estão aqui à disposição dos senhores. Por hoje é só, muito obrigado às senhoras e senhoras. Passamos para os assuntos administrativos em interesse público. A palavra está livre ao vereador que quiser fazer uso da mesma. Tem a palavra, vereador Reinaldo. Senhor presidente, vereadores presentes, ministro presente, boa noite a todos. Senhor presidente, queria que mandasse um ofício ao prefeito sobre o concurso que eles vão fazer agora e tem um projeto que ele nem sequer publicou. Existe um projeto votado aqui em julho de 2019 que traz benefício ao cidadão, que é o município que é doador de órgão ou doador de medula óssea, ele é isento de pagar a inscrição.
E eu queria que ele respondesse para nós se é viável ou não isso aí, porque ele nem sequer publicou. Em relação às bocas de lobo também, tem muitas entupidas na cidade. Queria indicar para ele que contrate o caminhão de novo para poder estar fazendo esse serviço, que a mão de obra não consegue fazer. E em relação da audiência pública de hoje aqui, pessoal, teve um contraste aí. Eles mandaram bem em cima da hora. Devido a esse horário, alguns dos vereadores não conseguiram vir. Já cheguei atrasado e queria pedir para a secretária que ela mandasse com mais antecedência. Poderia estar mais vereador aqui, está cobrando, perguntando como estava o Ari, o Elivelto, o Dudu e eu. Mas traria mais transparência. E o que eu tenho é só. Muito obrigado, boa noite. A palavra continua livre. Tem a palavra, Elivelto. Presidente, vereadores, munícipe presente, boa noite. Senhor presidente, queria fazer uma indicação ao mestre de obra, que limpasse essa canaleta sentido a polícia rodoviária aqui, a entrada, que a água está passando ali por cima, está deixando várias pedras, várias areia. E na frente da farmácia lá popular tem os tijolinhos e está quebrado. Que ele passasse uma massa lá na calçada, o mestre de obra, que esse dia para trás quase caiu uma senhora lá. Queria mandar também um requerimento. Quem é o responsável pela sinalização do município? Eu tive pedindo aqui que pintasse os quebra-mola, fui atendido, parabéns. E só que tem um porém, eu pedi para aumentar o quebra-mola aqui da rua Engenheiro Francisco Beltrão, próximo à Casa do Coca, perto do mercado aqui do Deção e da oficina do André, e não aumentaram. Foram lá e só pintaram. E não adiantou nada. Ali tem que aumentar o quebra-mola. Outro requerimento é quando vai ser começado o tampa-buraco, que desde a primeira reunião aí, ele falou que os materiais já se encontravam, acho que no pátio, né, disponível, e até agora nada de tampa-buraco. Igual o Rena também, o vereador Rena comentou, fazer um requerimento para todos os secretários. Quando tiver alguma reunião, audiência pública, que comunique um dia antes, porque fica chato. Aí vem aqui 2, 3 vereadores só, aí depois o povo fica cobrando. Por que não foi? Fiquei sabendo em cima da hora. Eu tive meus compromissos. Que tome atento isso daí. O que eu tinha por hoje é só. Obrigado. A palavra continua livre. Tem o vereador Ari, tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, quero saudar a todos. E neste ano de 2020, nós estamos num ano atípico, que vai ser um ano de eleições municipais, e com certeza muitas coisas boas poderão vir, muitas propostas novas poderão surgir, né? Mas que a gente preste bem atenção na proposta dos candidatos, para que não gere empreguismo, beneficiar exclusivamente famílias ou exclusivamente
pessoas apaziguadas dentro da própria política, porque eu acho que já tem que dar um basta nesse processo e a gente procurar colocar as pessoas boas nos cargos correspondentes. Se você tem uma pessoa muito boa, mesmo que ela não tenha votado para você, e é um professor, é uma pessoa da educação e tem competência, eu acho que a educação ela tem que ter sempre um papel fundamental e deixar os próprios professores escolher quem é o seu futuro secretário, seu futuro chefe. A mesma coisa eu sugiro na saúde. Se nós tivermos proposta que os próprios funcionários da saúde, o pessoal da saúde possa escolher os seus próprios representantes, os próprios secretários, nós vamos eleger pessoas envolvidas com a própria saúde. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu faço essa menção porque eu fico com dó, às vezes, da pessoa quando vem propor alguma coisa, ou vem apresentar alguma coisa e a pessoa não tem o conhecimento necessário, ou que a pessoa assume um determinado cargo e ele não tem conhecimento de tamanha que é a profundidade daquele cargo ou a tamanha dificuldade que ele vai enfrentar, e às vezes a população acaba pagando mais caro por aquilo que realmente poderia ser ou poderia ter acontecido. Então, senhor presidente, eu só faço essas questões porque esse ano de 2020 é um ano que carece de muita atenção da população, e nós precisamos de pessoas que entendam como é que funciona bem o município, como é que funciona bem a estrutura de um município pequeno, né? Se nós trouxer aqui um cara que é de grande cidade para administrar uma cidade pequena, não vai dar certo, sabe? Então, a gente precisa buscar pessoas que consigam pelo menos entender o que é a nossa comunidade, qual é a necessidade da nossa comunidade. Há muitos anos atrás, eu me lembro que a população de Itamborá queria o hospital. E foi o lema da campanha naquela época, que nós ganhamos a eleição, era fazer o hospital. Hoje, o que a população de Itamborá quer? Saúde funcionando bem, a educação funcionando bem e a agricultura funcionando bem. Então, isso é o que o povo precisa, é isso que nós precisamos entender e oferecer à população. Senhor presidente, na semana passada, nós recebemos o prefeito, e o prefeito, eu fiz algumas perguntas. Na verdade, eu não fiz pergunta, na verdade, eu fiz uma réplica, não foi nem réplica, eu fiz um aglomerado de comentários, eu fiz um contexto de comentários, e depois serviu como pergunta, ele me respondeu assim por diante, sabe? Mas eu não tinha direito à réplica, nem à tréplica, porque foi permitido apenas que o prefeito falasse, e eu não consegui falar. Eu fiz vários questionamentos e não respondeu para mim alguns questionamentos que eu fiz, mas, de uma certa forma, o prefeito apresentou aqui na Câmara uma proposta futura, uma proposta que ele acha que poderá realizar em 2020, poderá apresentar para 2021, sabe? Mas são propostas que elas começaram em 2017, né? E que ele vem tentando implantar isso daí. Bom, resumindo, eu acho que propostas, elas são todas bem-vindas. Agora, nós precisamos realmente fazer, tá? Esse que é o problema, nós temos que executar a proposta está aí, mas precisa sair do papel. Como nós aqui, nós temos orçamentos, e os orçamentos têm que sair do nosso papel, tem que sair para ser executado lá, tá? E eu fiz algumas menções aqui, até vou me posicionar com relação, na época, o vale alimentação das professoras, né? Os senhores sabem disso aí, que veio para cá, a matéria venceu, e a matéria, na verdade, ela precisa ser feita uma nova correção, tá? E eu pediria, então, senhor presidente, que encaminhasse, então, o prefeito encaminhasse essa proposta do vale alimentação dos professores que ele quer dar. Uma outra questão, senhor presidente, é a mesma coisa da questão da insalubridade, que viesse para cá a nossa proposta da insalubridade, porque os funcionários, eles estão entrando na justiça. Às vezes, deixar de apresentar uma proposta gera muitas ações judiciais, que o município acaba se tornando perdedor e vai ter que pagar essas ações judiciais, tá?
E eu gostaria de fazer uma menção também, senhor presidente, com relação àquilo que nós já discutimos aqui na Câmara várias vezes, a questão das publicações, inclusive o Renner falou, agora não, o Renner não, o Elivelto acabou de falar aqui, né? Das publicações, o Renner que falou, né? Das publicações, né? Das leis. Nós temos leis que eu gostaria de entender por que não foi publicada. Eu ia fazer essa pergunta para o prefeito, mas eu não tive essa oportunidade, mas eu quero encaminhar ela hoje. Nós temos a lei, que era de título de cidadão honorários, não foi publicado. A lei do benefício das pessoas que têm deficiência, são especiais para fazer a questão dos concursos. Os animais, nós temos uma lei a respeito dos animais que estão lá parada, sabe? Nós temos lá também uma lei que veio aquela questão da agricultura, tá? Que agora me parece que ele reapresentou isso, Carmen? Reapresentou. Então, são várias leis que... Perguntar para o senhor prefeito, senhor presidente, por quê? Fazer bem essa pergunta assim, por que o senhor não sanciona a lei? Ponto. Por quê? Será que ele esqueceu? De repente ele esqueceu, tá? Mas a gente está aí para poder lembrar ele, tá? Uma outra menção que eu gostaria de ter feito na semana passada, e eu gostaria de encaminhar hoje, foi aquela questão das metas. Até eu, o vereador Dudu, nós participamos no começo da gestão dele em 2017, aquelas escolas chamadas Escola Tempo Integral. Nós precisaríamos de algumas salas de aulas começarem a ter a Escola Tempo Integral. E essa meta que foi aprovada em 2017, era para ter começado a entrar em vigor, e até hoje nós não conseguimos que as escolas, nenhuma das escolas, nenhuma sala de aula, ou melhor, nenhum dos anos das crianças foram implantados. Eu gostaria então, senhor presidente, perguntar para ele o porquê que não foi implantado e qual é a dificuldade para implantar a escola tempo integral, pelo menos no primeiro ano, ou no segundo, ou no terceiro, ou no jardim, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu gostaria de fazer essa pergunta para o prefeito e gostaria então, senhor presidente, que ele respondesse. Essa pergunta eu queria ter feito semana passada, mas não consegui. Uma outra questão, outra pergunta, senhor presidente, senhores vereadores, não sei se os senhores sabem, nós temos um problema com a pá carregadeira. Me parece que ele respondeu parcialmente. Ela vai para 2 anos e pouco que essa pá carregadeira está sem motor, não é isso? Ou eu estou enganado? Por que essa pá carregadeira, o motor não veio até hoje? Qual é a justificativa que nós podemos dar? Seria a pá da agricultura, não é isso? É a pá carregadeira da agricultura. Michigan 55. Ela para atender a agricultura. Por que essa pá? Tem que fazer essa pergunta. Por que essa máquina não está funcionando até hoje? Qual é o empecilho? Está funcionando agora? Olha, que coisa boa. Então, você desculpe a pergunta, então, estou perguntando errado. Então, cancela essa pergunta, senhor presidente. Tá? Então, já está funcionando a máquina, beleza. Uma outra pergunta, senhor presidente. Ele explicou a questão da supercreche, falou da supercreche e tal e tal. Eu sabia que a supercreche tinha que começar agora, começo do ano. Nós tínhamos um prazo, não tínhamos? Parece que ia começar as aulas, tinha que ter começado a supercreche. Deu um problema na empresa, tá? A empresa não veio, não terminou, não fez, assim por diante. Ele respondeu semana passada aqui que me parece que a empresa abandonou a obra, parou a obra e que ele estaria fazendo uma notificação, uma comunicação e depois iria licitar uma outra empresa. Mas eu queria saber o seguinte, essa empresa que não terminou, será que recebeu o que fez? Por medição. Então ela não recebeu. Então tá bom. A outra questão, Casa Popular. Ele me falou que as nossas Casa Popular, as primeiras 28 casas, a empresa que ganhou a licitação queria terceirizar ou estava com problema nos documentos e não ia conseguir fazer as 28 casas.
mas que o governo prometeu para ele que vai liberar as outras 28 casas. Foi isso que eu entendi? Foi isso mesmo? Então você vai liberar as outras 28 casas, mas também não tem previsão de começar. Hã? Ah, nova licitação. Tá bom. Outra questão, centro de eventos. Faltava corrigir as goteiras. Ainda tinha um recursozinho na conta. Ele falou que terminou, ou ele falou que vai mexer, e eu não entendi essa posição do prefeito. O que vocês entenderam? Não falou do centro de evento? Então, porque o centro de evento está chovendo lá dentro. Toda vez que chove, os funcionários têm que puxar a mesa, ajeitar a mesa, empurrar a mesa, ajeitar aqui e tal. Não sei. Está tendo problema lá. Então, eu ia perguntar para o seu prefeito, por que não consegue arrumar o telhado ali? Será que é tão grave assim? Não sei. Gostaria também, senhor presidente, tá? Uma outra questão, senhor presidente, que até hoje eu não entendi. A refeição dos policiais, vocês entenderam? Por que parou de dar? Antes era dado, agora não dá mais. Aí a polícia tem que almoçar, não sei se é Paraíso, se é São Carlos, se é Mirador. Nova Aliança. Nova Aliança dá alimentação, Tambora não dá alimentação. É ilegal, será que dá essa alimentação? O senhor sabe de alguma coisa, não? Eu também não sei, eu estou perguntando para os vereadores, porque eu também não conheço, sabe? O único que nega é nós. Então, senhor presidente, perguntar para o prefeito qual a justificativa que ele não dá essa alimentação para os policiais, tá? Uma outra questão, senhor presidente, que eu gostaria de fazer, mas eu gostaria de fazer assim, eu fiz a semana passada aqui, o pessoal não gostou, até o Orlando estava aí, os pacientes da oncologia, os pacientes que têm câncer, tá? Nós precisamos ter um atendimento especial, porque é uma doença devastadora, é uma doença degenerativa, é uma doença que a pessoa realmente está no fundo do poço, tá? Nós precisamos ter uma atenção especial com essas pessoas. Por quê? Uma pessoa que tem câncer, subentende-se na cabeça dela, pode não ser verdadeira, mas que ela vai morrer, sabe? E o sofrimento de um paciente que tem câncer, além de ser psicológico, também é físico de maneira maciça, importante, robusta, né? A pessoa vai ter realmente um sofrimento muito grande. O que nós precisamos fazer? Organizar a nossa saúde para que essas pessoas possam sofrer menos possível. Hoje lá, Rafael, parece que tem uma ambulância que faz esse trabalho, não faz? Só vai lá e volta. Volta e meia que escapa algum paciente que não dá para ir junto, né? Então isso deu uma melhorada. Só que nós precisamos, mais além disso, do transporte, nós precisamos pensar na questão do remédio, na questão do apoio psicológico, do apoio familiar. Por quê? Porque existe por trás de uma doença dessa toda uma desestrutura social em cima da família, sabe? Essa família vai ter muito problema, essa família vai ter sofrimento, que sabe que o parente dela está morrendo, que ele vai morrer, que ele vai desaparecer, que a questão de poucos dias a pessoa não vai estar mais aí viva e tal. Assim, uma série de situações que acabam psicologicamente, que nem o Edson Gassa ali é futuro psicólogo, ele sabe o quanto que é sofredor psicologicamente, talvez até mais para a família do que o próprio paciente, que às vezes nem sabe que está doente ou nem sabe que está com aquela doença, sabe? Então eu pediria gentilmente, senhor presidente, senhores vereadores, que encaminhasse para a secretária que ela desse um respaldo, não só transporte, mas um apoio psicológico, apoio de medicamento, apoio de estrutura, apoio social, que entrasse com a Secretaria da Ação Social, fizesse um apoio ali para essas pessoas que estão no fundo do poço, que estão em sofrimento. Cuidados paliativos, tá vendo? São importantes essas colocações aí, tá? Uma outra questão, senhor presidente, senhores vereadores, é um assunto bastante delicado, que eu já mencionei aqui há uns 4 anos atrás, quando a gente foi votar aquela questão da taxa da água da Sanepar. Eu gostaria que o senhor prefeito encaminhasse um ofício, a Câmara também,
para os diretores da Sanepar, para diminuir o problema do ar nas torneiras, nos hidrômetros, sabe? Eles levam em consideração o quanto você consumiu, quer dizer, o volume que passou pelo hidrômetro, pelo relógio. E muitas vezes a gente fica pagando ar. Ah, mas Tamboara não tem disso. Também tem. Tem momentos que tem, sabe? Então, eu fico preocupado porque eu acho que o prefeito, a Câmara, deveria se posicionar, porque quando nós votamos aquele projeto de lei lá atrás, até inclusive eu fiz várias emendas, a Sanepar não aceitou, eu coloquei que pessoas que tinham doença degenerativa, pacientes que tinham câncer, pessoas que eram hipertensas, pessoas que eram acamadas, pessoas que eram doentes, pessoas deficientes, não teria que pagar o valor da água. Pagaria a taxa mínima, sabe? Mas a Sanepar não autorizou. Diz que não era, aquele projeto meu era ilegal, aquela proposta era ilegal, e eu volto a afirmar hoje, sabe? Para quem vai o lucro em cima do sofrimento dessas pessoas que estão doentes? Para os empresários ricos, sabe? Não aceitaram a proposta que eu fiz, porque eu acho que uma pessoa que tem um acamado, um senhorzinho acamado, você vai lá e cobra, por exemplo, R$70 de água dele, R$50 de água dele. Por que não cobra a taxa mínima? Que seria lá R$5, R$6. Então, acho que ficaria embutida na nossa lei essa proposta aí, tá? Uma outra questão que eu pedi para o prefeito tantas vezes, até recentemente veio uma moça aqui fazer a entrega das cartas, né? Documentos do correio. Ela disse que as nossas ruas não têm identificação. Eu pedi para o prefeito ir lá e escrever em cada poste, como foi feito há uns anos atrás, ou principalmente no primeiro poste da rua, a identificação da rua. Né? Porque ela voltou para trás, aquela moça que veio cobrir as férias, ela saiu, me parece, com 300 cartas para entregar, ela voltou com 274. Ela conseguiu entregar, parece que 26 cartas, correspondência. Por quê? Porque ela não sabe onde é que é a rua, ela tem que ficar procurando. E você a pé ou de bicicleta, você vai levar muito tempo. Então, eu pediria que melhorasse pelo menos essa questão. É uma coisa que não exige muito despesa aí, tá? Eu falei também da semana passada que eu ia perguntar para o prefeito, por isso que eu estou fazendo hoje da tribuna de novo, com relação à quantidade de exames. Hoje tem gente marcando exame para 60 dias. As urgências e emergências diz que está sendo feita, tá? Então, eu pediria que isso não é real, isso não é verdade. Tem gente que está internado e tem que pagar exame, tá? Eu pediria para o Conselho Municipal de Saúde, Augusto, o pessoal do Conselho, que fosse verificar em loco, conversasse com as famílias. Pessoas internadas não podem pagar exame. É de responsabilidade do município, do hospital. Que pegasse o pessoal do Conselho, que eu acho que o Conselho tem que ser muito efetivo, tem que ser cobrador, tem que ser exigente, tem que questionar, tem que votar, tem que dizer, olha, não concordo, não aceito. Agora, for para o Conselho ficar quietinho, caladinho aí, ó, não precisa de Conselho. Tá? Porque eu acho que o Conselho tem que ajudar nós. O Conselho está ali para ajudar o povo. Né? Por que não ajuda o povo? Vai lá no hospital, vai na creche, vai na escola, vai não sei aonde, vai nas famílias e pergunta. Sabe, você foi bem atendido no hospital? Alguém te maltratou? Faltou exame? Faltou raio-x? Faltou tomografia? Teu exame está parado? Tua consulta está parada? Vamos perguntar, vamos questionar. Porque se nós calarmos, nós não vamos avançar. Tá? E a última pergunta, senhor presidente, é a respeito da PAI. O recurso da PAI. Esse ano vai ser um grande problema. Porque 2018, 2019, 2020. Se nós não repassarmos esse recurso, o município vai ficar devendo para a PAI aproximadamente uns 700, 800 mil reais, eu acho. Tá? Aí o que acontece? É um dinheiro que tem que ser destinado lá. Tem os meios, tem as formas, então se não vai usar o dinheiro, deixa depositado numa conta jurídica.
sabe? Mas nós não podemos usar o dinheiro que é das crianças, que é da PAI, que é das crianças especiais, que é dos aluninhos especiais, e nós vamos fazer outra coisa. Precisa deixar, então, esse dinheiro, bom, já que não temos forma de repassar o dinheiro, nós não temos legalidade para repassar o dinheiro, então vamos deixar depositado numa conta jurídica. O dia que sair o convênio, sair o contrato, nós temos o dinheiro para pagar. Porque senão o futuro prefeito, ou o prefeito reeleito, vai ficar com um encargo muito grande para depositar na conta da PAI. Tá? Então, eu faço essas menções, porque eu gostaria de ter feito essa pergunta para o prefeito, eu gostaria de encaminhar agora essas perguntas para ele, para ver se ele possa me responder. Então, era mais ou menos isso que eu tinha, desculpa eu ter morado aqui, mas eu fiquei bastante preocupado, e eu sei que eu levo pancada também, né? O prefeito me deu umas pancadas aqui na tribuna, né? Quer dizer, mas isso faz parte, porque quem taca a pedra recebe pedra também, né? Eu questionei e vou ser questionado, né? Automaticamente isso é recíproco, não é verdade? Quer dizer, então, isso faz parte da nossa vida política e a gente entende isso aí com normalidade. Muito obrigado. A palavra continua livre. Tem a palavra o vereador Elton. Boa noite, presidente, vereadores, aos munícipes presentes, a Carmen, funcionária da casa. Presidente, até já sendo redundante em cobranças aí, mas venho sofrendo novamente conversa com a população, reclamação a respeito das estradas, tanto das estradas rurais como das ruas de terra do município. O Elivelto colocou também a respeito da situação do tapa-buracos aí, que já era para ter sido feito há tempos, e disse que está se esperando o melhor momento aí, mas já passamos semanas aí praticamente sem chuvas, né? Então, que o prefeito providenciasse cascalho, pelo menos para revitalizar alguns pontos mais críticos de algumas estradas rurais e aqui dentro do município. E também tomasse providência a respeito da niveladora. O Ari comentou a respeito da pá carregadeira, né, Ari? Acho que quase 3 anos aí parado, sim. Ele comentou outro dia aqui, disse que era uma peça que não achava, Ari, disse que agora achou a peça e arrumou. Então, foi isso aí que foi respondido outro dia, mas da máquina parece que está funcionando. Mas a niveladora, se não me falha a memória, acho que já quase 1 mês que não roda. E precisa mandar um ofício para ele perguntando o que está acontecendo, que parece que chegou um pouco de peça, ou pediram errado, houve uma confusão lá dentro do pátio lá, e o negócio está parado lá. As ruas se deteriorando, buraco para todo lado, não tem cascalho para cascalhar a rua, a niveladora parada, e a situação cada dia ficando mais caótica, né? Então, que tomasse providência, né, a respeito dessa situação aí o mais rápido possível. Outra questão, até, Ari, estava nas minhas anotações aqui também, o Rena colocou, depois você colocou também, a respeito das questões dos projetos que foram votados, aprovados aqui, né, e assim encaminhado para publicação para o executivo, e assim projetos aí já há tempo e o prefeito não publicou. Inclusive também a questão também de algum títulos de cidadão em honorário também, né? O Ari acho que encaminhou, né, Ari? Um ofício perguntando para ele a respeito dessa situação. Aguardar, então, ele responder a respeito disso, mas se assim ele não tomar providência na publicação desses projetos, que o presidente visse se existe, presidente, legalidade a respeito disso aí, e a Câmara, assim, então, tomar providência e fazer a publicação, então, já que não sei o que acontece, que o prefeito não publica os documentos que são votados aqui na Câmara, aqui, que são projetos de lei encaminhados
por os vereadores, né? Outra questão, presidente, a respeito também da APAI que você colocou, Ari. Pedir, presidente, se existe alguma forma jurídica junto com o advogado da Câmara de entrar com uma situação junto com a prefeitura, exigindo que se depositasse, nem que fosse em juízo, esse recurso financeiro que assim é colocado a respeito da APAI. E já aproveitando também, mandar um ofício para a entidade também, para a APAI, perguntando para eles como que está a conversação assim com o município. Que numa oportunidade, há uns meses atrás, acho que numa entrega de um micro-ônibus, acho que estava eu, Olivelto, Du, não sei, mais alguns vereadores, houve novamente uma conversa a respeito desse repasse que vem no Fundeb, na conta do município, teoricamente, assim, teria que ser repassado para a APAI. E a conversa morreu de novo, como sempre, e assim ficou. Se a APAI entrou com alguma ação judicial contra o município, que forma que a APAI está recorrendo a respeito dessa situação também, e se colocar também à disposição para sim o que precisar. Tem a parte, vereador. A situação, porque eles estão a par também, se eles estão se conversando, como que está, que daí depois pode ser que barre também para cá, né? Isso. Pelo menos fica as duas partes. Bem feito também. Obrigado. Né, presidente? Acho que encaminhar também um ofício lá também, para a secretária, colocando e se posicionando eles também a respeito dessa situação também. E, para finalizar, a respeito da questão da audiência pública da saúde, até peço desculpas para o pessoal do Conselho por não ter dado para vir, mas do jeito que aconteceu, e ficou meio importuno, sabe? Avisaram praticamente 40 minutos antes aí, né? Então. Aí, na hora que eu fui ver o WhatsApp, já tinha passado até a reunião já, né? Então, assim, que a prefeitura tomasse parte da secretária da Saúde, né, a respeito dessas questões de audiência pública, que fosse formalizado pelo menos um dia mais com antecedência, ou pelo menos na parte da manhã, não tão em cima, né, do momento da reunião, né, porque aí a gente se programa, porque cada um tem o seu compromisso, um está em outra cidade, outro está em outro lado, né, então, de imediato, para você se organizar para vir, acaba não vendo, né, tanto é que na hora que eu fui ver o convite lá, já tinha até passado o horário já. Presidente, obrigado. A palavra continua livre. Passamos para a ordem do dia. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 01 de 2020, que dispõe sobre o valor e aplicação do piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. E a palavra está livre ao vereador que quiser fazer uso da mesma. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem que se levante. Aprovado por todos presentes. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 02/2020, que concede recomposição aos vencimentos dos servidores e subsídio dos vereadores, do presidente e do Poder Legislativo. E a palavra está livre para o vereador que quiser fazer uso da mesma. Em votação, os que concordarem que permaneçam sentados, os que discordarem que se levante. Aprovado por todos presentes. Eu coloco em primeira discussão o projeto de lei 002/2020, 03/2020, 04/2020, que dispõe sobre autorização para abertura de créditos adicionais. E a palavra está livre, o vereador quiser fazer uso da mesma. Em votação, os vereadores que concordar, permaneçam sentados, que discordarem que se levante. Aprovado por todos.
Passamos para as explicações pessoais. E a palavra está livre, o vereador quiser fazer uso da mesma. Todas as reivindicações dos senhores vereadores serão repassadas ao prefeito. A respeito da motoniveladora, eu tive conversando com ele hoje, as peças e a empresa que vai fazer a manutenção é a PESA, lá de Maringá. Eles vão vir na quinta-feira para fazer a manutenção, trocar a peça e fazer o que tem que fazer para deixar ela redondinha, certo? E a respeito também, Carmen, sobre o acontecido hoje, audiência pública, gostaria de deixar claro, avisar esse pessoal, que no mínimo 48 horas antes, para eles fazer o pedido para liberar a Câmara. Eu acho engraçado, para nós o documento chegou hoje aqui 2 e pouco da tarde, tá? Mas a secretaria publicou no jornal sexta-feira, o diário está aqui, ó, que ia ser na Câmara. Nem sabia se a Câmara estaria disponível ou não. Aí chega, na sexta ela publica no jornal. E para nós aqui é em cima da hora. Isso aqui é a casa da mãe Joana mesmo. Entendeu? Então, por favor. Não temos mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.